Bom dia, igreja. Como o pastor explicou, eu vou estar fazendo a mediação aqui do painel. Só para explicar para os irmãos, nós recebemos bastante perguntas, então foi necessário a gente selecionar as melhores, as mais capciosas. Só para explicar, porque talvez a sua pergunta não seja contemplada, mas foi por isso. Depois, quem não teve a sua pergunta contemplada aqui, pode procurar os irmãos aqui e tirar as suas dúvidas, tá bom? Eu vou iniciar aqui com a primeira pergunta. Eu vou estar direcionando para o Gabriel Portugal. Nós falamos bastante sobre o Melquisedeque e o mistério que esse nome envolve. Então, a primeira pergunta já é direcionada para ele. Vamos à pergunta. Melquisedeque não seria o próprio Cristo, já como ser humano, para confirmar a promessa de Deus feita a Abraão? Primeiro ponto para se responder na pergunta é se Deus precisa realmente de alguma manifestação extraordinária ou ordinária para confirmar a sua promessa, né? A questão é que se Deus prometeu, Ele vai cumprir, basta a palavra dele, né? Mas essa pergunta não tem uma visão própria de quem perguntou. Existe na teologia duas visões grandes de como o Melquisedeque se manifesta, né? Existem duas grandes visões. A primeira é que Melquisedeque seria uma manifestação do próprio Cristo no Antigo Testamento. Isso não é uma invenção, como eu disse. Na teologia a gente chama isso de cristofania. Existem outras visões que a história da igreja confirmou de que Cristo se manifestou no Antigo Testamento. Eu trouxe como exemplo Gênesis 16, onde um anjo aparece para Agar e faz uma promessa para ela. O anjo promete assim: vou aumentar tanto os seus descendentes que serão numerosos demais para serem contados. Uma verdade que tem aqui é que nenhum anjo na história pôde prometer acrescentar a descendência de alguém. O anjo não tem esse poder. Por isso que pela história da igreja, a gente vê que essa manifestação aqui seria o próprio Cristo no Antigo Testamento prometendo essa descendência, visto que somente Deus poderia acrescentar a descendência de alguém. E esse consenso foi tão bem aceito que possivelmente na sua Bíblia esse anjo está com letra maiúscula aqui, representando o próprio Cristo. Mas tem a segunda visão sobre a pessoa de Melquisedeque, que Melquisedeque era o próprio Melquisedeque. E aí eu prefiro essa visão porque ela parece que se aproxima mais do que a palavra de Deus diz. Isso porque a teologia reformada ela tem como base falar o que a Bíblia diz e o pregador deve se calar quando a Bíblia se cala. É o princípio básico. Primeiro, Melquisedeque, existem três textos, né, que Melquisedeque aparece na Bíblia. Primeiro, ele aparece como uma pessoa histórica em Gênesis, aparece como um apontamento messiânico em Salmos e depois aparece como uma explicação teológica em Hebreus. E é olhando para Hebreus que a gente consegue entender de fato o porquê que Melquisedeque aparece. Ele aparece como um tipo de Cristo, né? Essa é uma outra ferramenta da teologia que consegue trazer para nós verdades bíblicas sem alterar ela, pegando o personagem bíblico principal e apontando suas características que são semelhantes a Jesus Cristo. E eu trouxe para vocês 4 semelhanças que a gente vê em Hebreus, que confirmam que Melquisedeque não passa de um tipo de Cristo. Ele não seria o próprio Cristo, mas ele apontaria. Por exemplo, Melquisedeque era rei de Salém. Isso indicaria que um rei chamado Jesus Cristo viria para salvar os seus eleitos. E rei de Salém é porque Salém significa paz. Ou seja, a posição de Melquisedeque e da onde ele veio mostraria que para nós viria um rei de paz chamado Jesus Cristo. O segundo é que Melquisedeque era simultaneamente rei e sacerdote. Na visão judaica, isso era proibido. Ninguém jamais foi rei e sacerdote ao mesmo tempo. E Melquisedeque, vindo antes da lei, ele pôde apontar para Cristo sendo rei e sacerdote ao mesmo tempo,
mostrando que Jesus Cristo seria o nosso Rei eterno e Ele mesmo apresentaria Ele mesmo como sacrifício, como os sacerdotes faziam no Antigo Testamento. E terceiro, quanto às características específicas de Melquisedeque, sobre ele não ter início ou fim de dias, ele não ter pai nem mãe, isso não quer dizer que ele apareceu de forma sobrenatural na história. A verdade é que existe um autor maior, que está acima de todos os autores dos livros da Bíblia, que orquestrou até mesmo faltas, né? Orquestrou faltas de informação sobre Melquisedeque, para que em Hebreus isso se encaixasse muito bem. Isso aponta para Cristo, mostrando que Jesus Cristo ele não tinha origem, ele não tinha formação como qualquer ser humano, mas que ele era eterno. E um quarto ponto, que se nada disso trouxer essa verdade para você, é que em Hebreus nós encontramos no capítulo 7, versículo 3, um texto que diz assim, diz que Melquisedeque foi semelhante ao Filho do Homem. Preste atenção nisso. Eu não posso ser semelhante a mim mesmo, né? Eu preciso de uma outra pessoa para ser semelhante a ela. Esse texto está dizendo que Melquisedeque e Jesus eram pessoas diferentes, para que um fosse semelhante ao outro. Então a resposta da pergunta é não. Melquisedeque não era Jesus Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento. Melquisedeque apareceu faltando informações para que isso se encaixasse em Hebreus, como Melquisedeque como um tipo de Cristo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vocês viram que agora a gente está com cronômetro, então são 5 minutos. Gabriel roubou um pouquinho. Não me avisaram isso antes, não tinha cronômetro não. Já vamos aqui para a segunda. Ele está dizendo que não foi avisado. Eu coloquei no grupo que a gente discute essa plenária. Vamos lá. Segunda pergunta. Vou direcionar para o pastor André. Uma pessoa que se diz cristã e já está há anos na igreja, mas não amadurece espiritualmente, que fica apenas no leite e nunca vai para a comida sólida, ainda pode ser considerada uma pessoa que teve um real encontro com Deus? Vamos lá, esse reloginho aí vai contra a gente aqui, né? Difícil, mas vamos lá. Bom, a minha resposta para essa pergunta é sim e não, tá bom? Vou explicar isso um pouco melhor. Sim, de fato, uma pessoa pode ficar longo tempo num estado de, digamos ali, de inércia em seu crescimento e ainda assim ser realmente alguém que teve um encontro com Deus. Essa pessoa precisa de muita exortação, alguns puxões de orelha, né? A Bíblia diz que essas pessoas podem até se afastar por um tempo e retornar. E eu vou explicar um pouquinho mais com outro texto. Mas sim, ela pode. E não, ela não pode, de fato, ser considerada como alguém que teve um encontro com Deus, baseado naquilo que aconteceu inicialmente. Eu vou explicar também outro texto. E falando da exortação, né, o próprio autor de Hebreus aqui, ele está exortando o povo. Está exortando esses leitores da carta de que eles estavam nesse estado. Eles estavam inertes quanto ao seu crescimento. O autor de Hebreus queria avançar lá na questão de Melquisedeque, um assunto difícil, e não podia, mas ele ainda assim faz. Ele exorta e continua. Essa pergunta deve ter sido extraída lá do capítulo 5, final do capítulo 5 e início lá do capítulo 6, onde ele exorta o povo, os leitores lá, os hebreus, a continuarem, a progredirem na fé. Eu tenho coisas mais profundas para falar sobre Cristo e estou com dificuldades. Mas mesmo assim, ele exorta e fala e continua, e com isso ele empurra, digamos assim, os hebreus a crescerem na fé. Só que ele vai mais além na exortação. Ele diz que é perigoso esse estado de inanição no progresso da fé. Alguns aqui estavam sendo tentados a abandonar a fé, inclusive por causa da perseguição do império, como também dos próprios judaizantes daquela época. E aí ele fala uma metáfora aqui, cita uma metáfora muito semelhante à parábola lá da semeadura. Ele diz assim: a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada,
recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, a analogia aqui que nós, né, eu e você, somos essa terra pela qual a chuva, que é a palavra do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus, cai, e quando ele faz a semente germinar, ele produz bons frutos, e esses frutos são visíveis. A continuidade da fé, o progresso da fé é um deles. Portanto, o contrário também é verdade. Essa chuva pode cair frequentemente e não produzir frutos. E aí eu vou para o último texto para concluir. Um texto lá do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2, versículos 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse versículo aqui, Paulo está dizendo as verdades teológicas a respeito do plano de redenção. Ele fala lá que Deus nos elegeu, né? Deus nos elegeu, somos eleitos, Deus nos vocacionou, Deus nos chamou por meio da fé na obra de Cristo Jesus e pela santidade, que é um caminho que nos leva à glorificação. Então teve um início, a salvação. Não estou dizendo que a salvação é um processo, é um ato, porém a partir da salvação inicial, todo esse processo de santificação, ela acontece na vida do crente, e essa é uma das evidências que esse crente de fato está, essa parte inicial de fato ela foi efetiva na vida desse crente. A chuva bateu, germinou e bons frutos foram gerados. Do contrário, também é verdade. Então, essa obra ela foi iniciada, ela será completada, porque é uma obra realizada por Cristo, pelo Espírito Santo. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz isso. Então, por mais que sejamos exortados e encorajados a perseverar na fé, isso de fato só pode ocorrer pela própria ação do Senhor, do Espírito Santo e de Cristo em nossa vida. Então, as duas verdades elas podem acontecer. O estado de inanição por longo tempo pode sim evidenciar que houve um problema lá no início. Esse início pode ser que essa chuva não tenha impactado essa vida, tá bom? Só um cuidado. A Bíblia sempre nos orienta, não estou fazendo uma crítica à pergunta, mas sim um cuidado, tá? Bem carinhoso. A Bíblia nos convoca a olharmos para nós, tá bom? Então temos o cuidado de não ficar fazendo essa avaliação na vida do nosso irmão. Desculpa o tempo. Vamos para a terceira pergunta. Direcionada ao Lucas Magno. Hebreus 3 diz que o povo que tinha sido liberto do Egito não entrou no descanso, a terra prometida, de Deus devido à sua incredulidade. Esse descanso poderia ser interpretado como descanso eterno? Sim, e é assim que o autor de Hebreus ele interpreta. Quando no capítulo 3 ele faz um grande resumo, né, sobre a história do povo de Israel que passou 40 anos no deserto por conta da incredulidade deles, por conta da rebeldia deles, por conta de duvidarem que Deus os introduziria. Na beiradinha ali que eles estavam na Terra Prometida, eles duvidaram, mandaram os espias lá, você há de se lembrar, né? E eles duvidaram. Por conta disso, Deus os sentenciou a 40 anos no deserto. E disse, como diz aqui no verso 11, não entrarão no meu descanso. E no verso 12, quando o autor de Hebreus vai aplicar essa verdade, esse relato histórico às nossas vidas, ele fala assim, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Ou seja, isso nos leva a entender que esse coração, esse estado de coração, era exatamente o estado do coração daquele povo que padeceu 40 anos no deserto. Por conta justamente dessa aplicação, dessa conexão direta que ele faz. Essa era a condição do coração daqueles que morreram no deserto. Mas, além disso, se aquele povo que foi rebelde contra Deus, incrédulo, que se rebelou, que reclamava, que murmurava, se esse povo fosse salvo apesar disso, a mensagem do capítulo 3 de Hebreus não faria nenhum sentido. Porque a mensagem desse capítulo é justamente contra a apostasia, contra o esfriamento cristão, contra você
começar e abandonar a fé, abandonar Cristo, abandonar tudo. A mensagem do capítulo 3 é justamente contra isso, para você ficar firme em Cristo, para você permanecer em Cristo. Então, se o exemplo que o autor de Hebreus usa é o exemplo de alguém que não foi fiel a Deus, que foi incrédulo, que foi rebelde, e ainda assim foi salvo, vamos dizer assim, o argumento não é válido, entendeu? Ele perde a força. A mensagem que ficaria para a gente é assim, olha, vocês podem ser incrédulos, podem ser rebeldes contra Deus e tudo mais, que Deus vai salvar vocês de qualquer jeito. E essa não é a mensagem bíblica, não é a mensagem do capítulo 3 de Hebreus. Então, para justamente não causar essa mensagem equivocada, o entendimento correto é que os israelitas rebeldes, que foram incrédulos, que se voltaram contra Deus, eles foram sim condenados. Então eles não entraram na terra prometida, terra física, mas também não entraram no descanso eterno de Deus. E, por fim, o verso 8 desse capítulo 3 de Hebreus, citando o capítulo 95 de Salmo, ele fala assim, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E o verso 10, ele fala assim, por isso me indignei contra essa geração, e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, palavra de Deus, tá? Do próprio Deus. E eles não conheceram os meus caminhos. Perceba que os termos que Deus usa a respeito desse povo que foi incrédulo, que se voltou contra ele, que é o perfeito exemplo da apostasia. Porque pensa só, irmãos, quando o povo atravessou o Mar Vermelho, imagina quantas palavras de glória a Deus eles não deram. Olha, a gente está do lado certo, nosso Deus é poderoso, estamos bem acompanhados, o nosso Deus nos dá coluna de fogo à noite, nos aquece. Ele abriu o Mar Vermelho, esse Deus é maravilhoso. Só que 3 dias depois de atravessarem o Mar Vermelho, a pés enxutos, eles estavam reclamando de água, depois reclamaram de comida, Deus mandou o maná, eles reclamaram do maná, Deus mandou as codornizes. Então, percebam o coração desse povo. Não tem como a gente dizer que esse povo foi salvo por Deus, apesar de tudo o que eles fizeram, justamente por conta disso tudo que eu falei, e que enfraqueceria justamente a argumentação do autor de Hebreus nesse capítulo 3. Tem tempo ainda se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Deixei para vocês falarem alguma coisa. Esse é padrão mesmo. É só para lembrar isso, né? O comportamento aqui é um comportamento de incredulidade. Eles estão acumulando ira para o dia da ira, porque não se arrependem, não se voltam em fé e arrependimento para Cristo. E aí o descanso físico e o descanso eterno são apresentados com essa conexão que o Lucas fez aí. É muito importante a gente perceber isso, tá, irmão? Nem todo mundo que andou lá no deserto e chegou à terra prometida ou morreu no caminho, eles não criam de fato em Deus, eles estavam muito impressionados com os milagres que Deus realizava, mas não tinham um coração convertido ao Senhor verdadeiramente. Esse é o perigo que Hebreus está chamando a nossa atenção, que pode acontecer também nos dias de hoje. É isso. Próxima pergunta, direcionada ao pastor Hércules. Em Hebreus 6, é estabelecido que a doutrina de imposição de mãos é algo elementar. No entanto, ela aparece em diversas circunstâncias diferentes, como no ordenamento de ministérios, na ministração de curas e no derramamento do Espírito Santo para abençoar os filhos e consagrar líderes. Afinal, o que a Bíblia nos ensina sobre a imposição de mãos? Pergunta bem fácil aí. Sim, pergunta bem fácil e eu posso fazer o painel inteiro agora baseado nessa resposta, não é isso? Estou brincando. A pergunta é muito boa e ela tem implicações variadas para a gente hoje em dia. Rapidamente, em Hebreus capítulo 6, no verso 2, ele coloca a imposição de mãos como uma doutrina ainda elementar da fé cristã. Na minha interpretação, ele está fazendo menção ao que se fazia no Velho Testamento. Lembra? Uma das coisas que acontecia no judaísmo era utilizar essa manifestação da imposição de mãos. Havia um momento especificamente quando o pecador colocava a mão sobre a cabeça do bode e ele transferia o pecado para o bode de maneira simbólica. O bode era morto e o pecado dele então era, por assim dizer, expiado temporariamente pelo sangue do bode. Lembra que tudo que está acontecendo no Velho Testamento aponta para Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nesse sentido, aquela manifestação de imposição de mãos não faz mais sentido para nós hoje em dia. Mas a pergunta amplia, dizendo assim, tá bom,
Mas e o conceito de imposição de mãos na Bíblia? Como é que ele é apresentado para nós? No Velho Testamento, além dos rituais judaicos, lembra que os pais, quando iam abençoar seus filhos, colocavam a mão sobre a cabeça do filho. Moisés, quando transferiu a liderança para Josué, ele também impôs a mão sobre a cabeça de Josué, dando a ele a autoridade que ele tinha para agora liderar o povo de Israel. No Novo Testamento também há muitas passagens que falam sobre imposição de mãos. Vou dar aqui rapidamente alguns exemplos. Por exemplo, quando os diáconos foram separados em Atos 6, os apóstolos impuseram as mãos sobre eles para eles poderem ser separados como líderes. Segundo exemplo, quando enviaram Paulo e Barnabé numa viagem missionária, a igreja de Antioquia jejuou, orou e impôs as mãos sobre eles para eles poderem partir naquela viagem. Terceiro exemplo, para receber o Espírito Santo em Samaria, Pedro e João também impuseram as mãos sobre eles para eles poderem receber o Espírito Santo. Em Tiago 5,14, não há uma referência a impor as mãos, mas passar óleo sobre o enfermo, e a oração da fé curará o doente. Ao que tudo indica, também há uma ideia ali de impor as mãos. Mas o meu último exemplo é que o próprio Senhor Jesus fez isso em muitas curas que ele realizou. Um exemplo muito bom é Lucas 13:13. Há uma mulher que estava há 18 anos sendo escravizada por Satanás, e ela tinha uma doença. Jesus então liberta ela impondo as mãos sobre ela. É bem verdade que a maioria das curas que ele realizou, ele não impôs as mãos e fez até cura à distância. Então não era um padrão de comportamento que Cristo assumia nesses momentos. E o Novo Testamento tem uma recomendação muito específica sobre o tema. É muito interessante, o apóstolo Paulo, quando vai falar desse tema para Timóteo, ele fala assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outro, conserva-te a ti mesmo puro. Nós não sabemos do que ele está falando exatamente aqui, mas o que tudo indica, naquela hora em que você impõe a mão sobre alguém que foi separado para o ministério pastoral. Então não faz isso de maneira precipitada, tenha cuidado para não se envolver com pessoas que não foram chamadas para o evangelho e impor as mãos sobre elas. O problema é que hoje em dia, irmãos, essa questão de imposição de mãos tomou uma dimensão bastante confusa na igreja atual. Vamos combinar aqui uma coisa. Nós temos muita coisa acontecendo entre nós que é muito mais pautada pelo sincretismo do que pela própria Bíblia com relação à imposição de mãos. Rapidamente aqui, o movimento neopentecostal, mas não apenas ele, trouxe algumas coisas místicas do esoterismo e do espiritismo para o contexto evangélico brasileiro. Você há de concordar comigo que essa ideia de transferência de energia positiva pelas mãos fez com que a igreja caminhasse numa ideia de que pode fazer isso de maneira mística, mágica. Assim, a ideia de que, se um adúltero impor as mãos sobre mim, passa para mim o espírito do adultério. Isso não é verdade. Como também, se Albert Einstein colocar a mão sobre a sua cabeça, você não vai ficar tão inteligente quanto ele. Vai? Não vai, irmão. Isso não vai acontecer. Então a ideia de que existe essa transferência de pecado, de virtude ou de magia pela mão, isso não é verdade, isso não tem base bíblica e nós não podemos ser enganados quanto a isso. Entretanto, eu termino dizendo o seguinte, rapidamente: a imposição de mãos é uma prática bíblica e pode ser usada pela igreja em algumas circunstâncias específicas. Em orações, na hora do batismo, em que o pastor faz a impetração para celebrar o batismo. Quando eu celebro aqui com os irmãos e impetro a bênção apostólica, eu faço imposição de mãos. Também é possível usá-la numa enfermidade, numa oração específica. E eu faço duas recomendações aqui. Primeiro, não seja leviano com relação a essa prática. Não deixa que ninguém coloque a mão na sua cabeça. Por quê? Não porque você tenha medo de transferir alguma coisa para você, mas por prudência. Segunda coisa importante, a imposição de mãos é sempre um símbolo de autoridade compartilhada ou súplica da intervenção divina. Mas não é um ritual místico capaz de transferir poderes ou inteligência para quem quer que seja. Aliás, todo poder pertence apenas ao Senhor, e nós somos apenas
um canal que ele usa para isso. Mas nós não temos poder nenhum para transferir para a vida de ninguém. Então use a imposição de mãos sem precipitação. Para usar uma expressão que você conhece bem, use com parcimônia. Perdeu o ponto aí, pastor. Que isso, foi mal. Use com parcimônia. Próxima pergunta, vou direcionar também ao pastor Hércules. Na exposição de Hebreus 6, do versículo 4 a 8, foi afirmado que a interpretação apresentada pelos reformados ou calvinistas da passagem possui alguns problemas insuperáveis. Tal interpretação resolveria mais problemas e causa menos dificuldades. Quais seriam, então, os problemas insuperáveis da interpretação reformada de Hebreus 6, de 4 a 8? Vamos lá, esse é um dos textos mais difíceis da Bíblia, do Novo Testamento em especial, e do livro de Hebreus com certeza. Abra lá em Hebreus 6, de 4 a 8, eu quero ler esse texto. Diz assim: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a água que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. A primeira pergunta é, de quem que ele está falando? Quem são essas pessoas? Então a primeira interpretação é que ela é entendida pelos arminianos, pela igreja pentecostal em geral, pelos assembleianos, por parte da igreja batista no Brasil, que ele está aqui descrevendo pessoas crentes verdadeiramente que perderam a fé, caíram da graça e perderam a salvação. Então para essa gente esse texto está dizendo que um crente verdadeiro pode perder a salvação. Veja, eu respeitosamente discordo dessa interpretação. A interpretação que nós defendemos, a Igreja Reformada, é que esse texto está falando de pessoas que não foram verdadeiramente convertidas. Então veja, a Bíblia assegura que o crente verdadeiro, o crente regenerado, o crente que foi eleito de Deus, jamais pode perder a salvação para sempre. Jamais pode cair definitivamente do estado de graça. Trata-se, portanto, da doutrina da perseverança dos santos. Alguns textos apontam nessa direção, né? Eu lhes dou a vida eterna, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Palavra de Jesus para as suas ovelhas. A gente está numa herança que não pode se perecer e estamos protegidos pelo poder de Deus. O apóstolo Pedro fala disso. Romanos 8 fala que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele aponta uma série de possibilidades que nunca produzirão esse efeito. Então, Hebreus 6 não está ensinando que um crente verdadeiro perde a salvação. Ele está dizendo claramente que essas pessoas aqui não são eleitas de Deus, não são aquelas por quem Cristo morreu, elas não foram nascidas do Espírito, elas não são citadas como justificadas, perdoadas, aceitas no amado, não é dito nada sobre a fé, o amor, a obediência delas. Então, qual é o problema insuperável da interpretação dessa passagem? Dois problemas. Primeiro, é que ele diz que elas caíram. Olha, ao cair, ele está dizendo que em algum momento elas estiveram naquela posição. Isso é um problema insuperável no texto. Eu não sei explicar muito bem essa linguagem que ele usa, porque dá a entender uma coisa que não é o que aconteceu de fato na vida daquelas pessoas. Segundo problema é que elas não podem ser renovadas para arrependimento. Mas olha, elas não tiveram arrependimento verdadeiro. Só faz sentido falar em renovação se de fato houve uma experiência genuína em algum momento. E mais uma vez, esse é um problema que o texto aponta. Ou seja, existem dois problemas insuperáveis. Os meramente não convertidos não têm do que cair. Segundo, os meramente não convertidos não podem ser renovados para arrependimento, uma vez que eles nunca se arrependeram de fato. Esse é o ponto. E vocês aí, ó, tem tempo aí para acrescentar. Crédito, né, É o crédito da pergunta anterior. Então você entendeu quais são os dois problemas insuperáveis aqui? A gente não consegue encaixar essa linguagem dele
quando a interpretação é dada nessa direção, e é um problema que a gente precisa aprender a conviver no texto bíblico. E veja, qualquer interpretação desse texto reformada nunca vai resolver definitivamente esses dois pontos. Mas nós continuamos defendendo o fato de que nós não temos nesse texto a descrição de alguém que era verdadeiramente convertido e perdeu a salvação. Isso não acontece nunca, nunca, porque eles são preservados pelo próprio poder de Deus. Tem um princípio de interpretação bíblica que vale a pena lembrar aqui, que textos difíceis são interpretados à luz de textos mais fáceis. Então, os textos mais fáceis lançam luz sobre esses textos mais difíceis, como o pastor deu conta aqui de citar alguns. João capítulo 10 fala que essas ovelhas jamais perecerão. Romanos capítulo 8 fala uma série de coisas que não podem afastar a gente do amor de Deus. Então, a luz desses textos, quando lança a luz aqui, é que a gente obtém a melhor das interpretações da passagem, ainda que tenhamos problemas para lidar com esses dois desafios aí que o pastor elencou. E esse texto ele tem problemas insuperáveis nas duas visões, tanto arminiana quanto calvinista. Porque na interpretação arminiana, se a gente fosse seguir essa visão, se alguém se desviar do evangelho, você não pode pegar para ela de novo. Porque o texto diz que jamais ela seria renovada ao arrependimento, porque ela botaria Jesus numa posição de vergonha de novo. Então, tem problemas insuperáveis nos dois pontos. Vamos para a próxima. Essa daqui eu vou direcionar a todos podem participar. O que de fato é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Bem fácil também. Então, esse é um texto também bastante desafiador. Eu vou ler uma das passagens que falam sobre essa questão, depois eles podem também complementar. Marcos capítulo 3, versos 28 e 29. Dá uma olhada lá nesse texto comigo, rapidinho. Marcos 3, 28 e 29. A gente tem essa mesma informação nos 3 evangelhos sinóticos, tá? Em Marcos, Mateus e Lucas, tá? Mas eu quero ler o de Marcos apenas. Marcos 3, 28 e 29. É importante você ler o texto aí comigo. Diz assim: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Olha, primeira coisa importante para dizer é que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Porque muita gente fica com medo desse texto ser aplicado à própria vida dela. Primeira coisa importante, eu não vou aqui detalhar. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é o divórcio, né? Divórcio tem perdão, tá? É bom dizer isso aqui claramente, embora nós não tenhamos que encorajar e incentivar ninguém a ir nessa direção. Segunda coisa, a blasfêmia contra o Espírito Santo também não é suicídio. Eu sei que esse é um assunto delicado de dizer, mas também não é verdade que a Bíblia diz que o suicídio deve ser confundido com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Terceira coisa importante, um crente verdadeiro jamais comete essa blasfêmia. Ok? Isso não cabe na vida de um crente verdadeiro. E nem mesmo incrédulos que hão de se converter no futuro. Eles também não podem cometer esse pecado. Então a gente precisa primeiro tirar da sala essas interpretações equivocadas sobre essa ideia que é muito popular na igreja evangélica sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que ela é, então? Só para fazer esse paralelo, ela é o pecado da morte referendado em João, lá em João, 1 João capítulo 5, versos 16 e 17, diz dito assim: há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue, não ore pelo pecado para a morte. Esse pecado aqui é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E também é o texto de Hebreus 6, de 4 a 6. Nós lemos esse aqui essa manhã já. Ele também é uma referência a esse mesmo pecado. Então tá bom, mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Lembra, a palavra blasfêmia significa proferir palavras ímpias e difamar o Espírito Santo. Nesse texto que a gente leu aí de Marcos capítulo 3, a blasfêmia foi cometida pelos fariseus. Eles haviam experimentado, provado e observado os poderes do mundo vindouro. Cristo havia acabado de fazer um milagre, e ainda assim, eles afirmaram que o que Cristo fazia, ele fazia no poder de Satanás, no poder de Beelzebu. Então eles haviam transferido a obra de Cristo
ao império das trevas, ao poder das trevas. Então, a blasfêmia é essa transferência de uma obra realizada no poder do Espírito, sendo creditada ao império de Satanás, de maneira intencional, maldosa e deliberada. Então, isso que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, é uma renúncia total, aberta e não velada das verdades do chamado do cristianismo, da obra do Espírito Santo, que é feita de tal forma que o convencimento do Espírito Santo está sendo rejeitado abertamente. Esse pecado, portanto, tem relação com esse coração tão endurecido, a ponto de ser impossível experimentar arrependimento, a ponto de rejeitar a obra do Espírito Santo. Veja, no limite, irmãos, no limite, eu vou deixar esse problema para eles, no limite, todos aqueles que estarão no inferno cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo mundo que viverá no inferno por toda a eternidade, durante a sua vida, rejeitou abertamente a obra do Espírito Santo. Isso no limite, tá? Mas o ponto aqui é que a gente precisa entender que é esse coração endurecido em que o convencimento do Espírito Santo não é mais aplicado à vida dessa pessoa. É isso. Tem tempo, olha aí. Essa aí sobra tempo, né? Faço minhas as palavras aí do pastor Hércules. É um tema difícil, né, de explicar, mas assim, acho que muita gente tem medo de ter cometido esse pecado, né, algum dia na vida, e um autor lá do livro já explicou, se você tem medo é porque você não cometeu. Isso é um bom sinal para a sua vida. Então, se você tem medo de ter cometido a blasfêmia do Espírito Santo, de fato você não cometeu e possivelmente não cometerá. E é o que ele disse, né, o texto aqui diz da ofensa ao Espírito Santo, né? Mas não é só ofender, é de fato deixar de dar o devido crédito da pessoa do Espírito Santo que ele é. O fato é esse, como aqueles que estarão no inferno e não no céu. São aqueles que rejeitaram o Espírito Santo, rejeitaram quem de fato ele é. Próxima pergunta, direcionada ao Silas. Em Hebreus 4:13, temos um exemplo de uma linguagem metafórica. Vemos muitos outros exemplos desse tipo de linguagem ao longo da Bíblia. Podemos afirmar que o principal recurso comunicativo da Bíblia é a utilização de metáfora? Bom, eu vou ler primeiro esse texto que ele cita ali, o Hebreus capítulo 4, versículo 13. Diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então ele deve estar fazendo menção ali a essa questão dos olhos de Deus com uma metáfora e essa pergunta. Para responder essa pergunta, eu preciso explicar duas coisas. A diferença entre gêneros literários bíblicos ou gêneros textuais bíblicos e recursos linguísticos, que é o que ele vai falar aqui. Gênero literário é que nem gênero de filme. Quando você assiste um filme de romance, tem uma série de elementos que você espera ver naquele filme, certo? Quando você assiste um filme de terror, você não espera rir no meio do filme, certo? Da mesma forma, a gente divide textos a partir do seu gênero. E na Bíblia, alguns autores vão divergir um pouquinho, mas a gente tem algumas divisões também. Gênero apocalíptico, gênero narrativo, que é o mais abundante na Bíblia, que está contando uma história. Gênero poético, como o livro de Salmos, livro de Jó, livro... Baixo? Vai ter que me dar mais 30 segundos aí, hein? Gênero... Então eu estava ali, gênero narrativo, gênero poético e gênero normativo. Gênero normativo, no caso, é que está ensinando alguma coisa de forma objetiva e através de argumentos, que é o caso de Hebreus capítulo 4, versículo 13. Melhor, todo o livro de Hebreus é um livro normativo. Ele está ensinando alguma coisa para a gente, uma doutrina. Então, aqui a metáfora nesse texto ela vai aparecer como um elemento comparativo para ajudar a gente a entender alguma coisa. Se a gente for olhar, por exemplo, gênero apocalíptico, ele vai ser carregado de simbolismo. Existem outros recursos
como, por exemplo, hipérbole, que é um exagero. Aí a gente olha lá em Salmos, que é um gênero poético, o salmista falando assim, ribeiros d'água descem dos meus olhos. Qual é a ideia? De que ele está chorando muito, está tentando trazer uma ideia de intensidade. E por que isso é importante? Porque muita confusão é criada por não entender essas diferenças. Posso citar um exemplo aqui? Aquele cara que fala assim, olha, não toqueis no ungido do Senhor. Aí qual é o exemplo que ele vai usar para poder justificar isso? Texto lá de Samuel, onde Davi deixa de matar Saul, mesmo Saul estando todo errado, e ele diz, eu não tocarei no ungido do Senhor. Mas ali é um texto narrativo, que está contando uma história com um contexto próprio, muitas das vezes uma história que a gente não consegue nem ver um juízo de valor sendo emitido ali. E nesse mesmo assunto, nós encontramos em outros textos normativos, ou seja, nos profetas, nas cartas apostólicas, tendo recomendações claras sobre esse assunto, que nós devemos sim analisar as pregações de forma crítica, analisar a conduta dos nossos líderes, a conduta dos membros da igreja. Então, para responder essa pergunta, não tem como a gente dizer que a metáfora é o principal recurso linguístico utilizado, porque são variados. A Bíblia usa vários recursos linguísticos. Usa metáfora, usa hipérbole, usa quiasmas, usa vários recursos. Mas o mais importante é você olhar o tipo de texto. Você identificar o tipo de texto que você está de frente. Se for um texto apocalíptico ou poético, não adianta fazer uma leitura literal. Se for um texto normativo, como é o caso de Hebreus, interessa olhar a construção do argumento. Porque o autor ele vai construir todo um argumento para chegar a uma conclusão que ele quer que você aprenda sobre aquele assunto. Que é o caso aqui de Hebreus, capítulo 4, todo o livro de Hebreus. Tem tempo aí para vocês acrescentarem. Alguém quer falar alguma coisa? Estão pensando? Esse seja um erro muito comum quando você ouve pregadores na televisão ou pessoas que estão tirando textos da Bíblia e aplicando ele de maneira completamente equivocada. Um erro muito comum que é cometido por esse tipo de pregação é que ele não se deu ao trabalho de verificar qual é o tipo de linguagem que está sendo usada ali. Veja, é importante ter isso claro, tá, irmãos? Nem sempre a Bíblia vai usar o mesmo tipo de linguagem para apresentar para a gente a verdade. Metáforas devem ser interpretadas de maneira diferente, como textos normativos. Narrativos devem ser diferentes daqueles que são poéticos, e por aí vai. Muita gente comete esse erro. A pregação é baseada numa interpretação que nem considerou o tipo de linguagem do texto. Um outro erro muito comum é não olhar o contexto da passagem. Se você quer aqui uma boa dica para avaliar se o que está sendo ensinado tem base bíblica, leia alguns versículos anteriores àquele texto e leia alguns versículos posteriores. Em geral, o contexto já ajuda a resolver interpretações imaginativas, equivocadas, falsas sobre a passagem bíblica. Então, essa é uma boa recomendação também para olhar. Passou um pouquinho, mas tá bom. Última pergunta, direcionada ao pastor Hércules. Parte dos judeus que vieram a apostatar da fé cristã, temporariamente haviam se convertido ao cristianismo sem nenhuma vantagem socioeconômica aparente. Podemos dizer, então, que esse movimento de conversão provavelmente se deu pela fé. Tendo esses a fé e as experiências com a mensagem de Jesus, o que os difere daqueles que foram realmente tocados e regenerados? Como isso se relaciona com a predestinação? Essa daqui é bem fácil, por isso ficou por último. Exato, ficou bem fácil essa. E ela é uma pergunta que mereceria uma série de observações sobre ela, né? Vamos lá, a primeira coisa que eu acho que é legal que essa pergunta traz para nós é o seguinte: existe uma diferença entre você ser evangélico e ser discípulo de Cristo verdadeiramente. É importante que você saiba disso. Nem todo mundo que diz ser discípulo de Cristo é de fato verdadeiramente alguém que está nessa posição. Então a Bíblia não esconde isso de nós. Lembra da parábola do semeador? A semente vai caindo e ela vai produzindo efeitos que não são sempre aqueles que vão durar durante a vida inteira. A pergunta é, como é que a gente diferencia aqueles que são verdadeiramente regenerados, nasceram de novo, foram ressuscitados espiritualmente, daqueles que são
falsamente, nominalmente só convertidos. Isso tem a ver com predestinação? Claro que sim. Claro que tem a ver com predestinação. Só que o tema da predestinação é muito mal compreendido pela igreja evangélica brasileira, em geral. E aí não dá para ficar aqui agora falando de tudo que está relacionado com o tema da predestinação. É difícil, porque tenho pouco tempo e o assunto é muito vasto. Mas eu queria primeiro dar para você uma informação importante. Se não houvesse predestinação, não haveria regeneração de nenhum de nós. Não haveria salvação para nenhum de nós. Nenhum de nós seria capaz de responder à mensagem do Evangelho com fé e arrependimento. A predestinação é que cria, por assim dizer, as condições para que o pecador possa ser levado à conversão, ao arrependimento, à fé salvadora e por aí vai. Sem predestinação, ninguém creria. Ninguém creria. Então a gente tem que lembrar que a predestinação é esse ato de Deus que ele faz de maneira independente de nós, desde antes da fundação do mundo, antes da criação, em que ele escolheu algumas pessoas para serem salvas, não por causa do mérito que há nelas, mas somente pela sua suprema e boa vontade. Olha, isso está ensinado para nós na Escritura fartamente. Eu não vou ter tempo de ler tudo, mas você vai encontrar em Romanos 8, Romanos 9, Efésios, 1º e 2º Tessalonicenses, Timóteo, Pedro, Apocalipse e por aí vai. Abra a sua Bíblia em Atos 13, 48. Veja como é que esse texto conecta a verdadeira conversão com a predestinação. É uma narrativa da maneira como alguns gentios responderam à mensagem do Evangelho. Gentios somos eu e você, não descendentes do povo judeu. Ele diz assim no verso 48, preste atenção aí. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Pergunto para você o seguinte: quem foram aqueles que creram? Quem? Somente, tão somente, para usar matemática, os que foram destinados para a vida eterna. Se eles não tivessem sido destinados, eles creriam? Creriam? Não! Ninguém pode crer se não for predestinado por Deus para crer. Isso é importante, tá, gente? Então, a gente está dizendo que essas pessoas que são verdadeiramente regeneradas estão nessa posição não porque elas são melhores do que aquelas que não foram regeneradas, mas porque Deus as predestinou desde antes da fundação do mundo para serem salvas. Aí veja, como é que essa doutrina é apresentada para nós na Bíblia, né? Eu não vou ter tempo de falar de tudo. Primeiro, essa é uma doutrina que é uma baita fonte de consolo e encorajamento. Se Deus se importou comigo, com você, desde antes da fundação do mundo, se Ele fez isso de uma maneira livre, quer dizer que Ele sempre agirá em favor do seu povo ao longo de toda a eternidade. Paulo sempre usa essa conexão, né? Ele nos predestinou para ser alvo do seu amor e da sua graça. O futuro que nós temos está garantido porque Ele começou essa obra desde antes da fundação do mundo. Outra coisa importante, essa é uma razão sólida para louvar a Deus. Lembra, o tema da predestinação na Bíblia sempre está conectado com louvor a Deus. Por quê, irmãos? Ele nos predestinou para Ele, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. De uma outra maneira, a doutrina esmaga o nosso orgulho, porque ela amplia a nossa percepção de que Deus nos salva não baseado em qualquer coisa que nós tenhamos feito, mas Ele se baseia tão somente na obra de Cristo em nosso lugar. Nós não temos crédito nenhum diante de Deus. Nenhum pecador tem do que apresentar como elemento para poder ser salvo. Nossas mãos estão vazias. Para usar uma expressão boa, Deus nos salva apesar de nós e não por nossa causa. Então a doutrina da predestinação lembra que a gente não tem do que se orgulhar. Terceira coisa que ela faz
ela incentiva a gente a pregar o evangelho. Como assim, pastor? Olha só, pensa comigo. Como eu sei que Deus tem gente que Ele vai salvar usando meios, lembra? A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Ele usará esse meio para atrair aqueles que Ele quer salvar. Nós não dependemos da boa vontade do homem para se salvar, ele não tem essa competência. Nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para produzir arrependimento, regeneração, novo nascimento no coração daquele pecador. Lembra de uma coisa importante, quando Paulo está em Corinto, meu tempo já acabou, né? Há muito tempo. Rapidamente, Paulo está em Corinto, ele está sendo perseguido, e ele está sendo maltratado pelos moradores daquela cidade. Deus aparece para ele numa visão e diz assim: Paulo, prega, não te cales, permanece firme, Paulo. Sabe por quê? Porque eu tenho muito povo nessa cidade. Muita gente aí foi predestinada por mim e há de ser salva por intermédio da pregação. Então, a predestinação dá um incentivo enorme para a pregação do Evangelho. E eu termino dizendo o seguinte: os eleitos podem ser diferenciados dos não eleitos pela vida que eles vivem. Eles vão perseverar na fé. Eles vão se comprometer com o Evangelho e permanecerão nesse estado. Porque uma vez salvo pelo poder do Espírito Santo, nós somos mantidos perseverantemente ligados a Cristo. E eu cito aqui 1 João 2,19. Saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então quem vai e nunca mais volta, prova que na verdade nunca foi alguém transformado pelo poder do Evangelho. Quer dizer que todo cristão verdadeiro não pode se afastar de vez em quando? Se afasta. Mas ele inevitavelmente voltará e experimentará arrependimento verdadeiro. Ele nunca se perde para sempre. Isso é verdade porque ele foi predestinado pelo Senhor. Ele não tem do que se orgulhar nessa posição que ele ocupa. É tudo fruto da graça e da misericórdia de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você, para terminar. Quem de nós aqui tem a ousadia de dizer para Deus assim: Senhor, tu tem obrigação de me salvar? Quem de nós aqui pode dizer isso? Deus tem obrigação de salvar a gente? Deus tem obrigação de salvar a gente? Ainda bem, meu pai estava cometendo um erro ali. Eu já ia ficar preocupado, né? Caramba. Não. Deus não tem obrigação de salvar nenhum de nós, irmãos. E se ele salva alguns e não salva outros, ele não é injusto. Ele manifesta a misericórdia e a soberania dele para quem ele quer. Ele é livre para fazer assim. E louvado seja o nome dele por isso. Louvado seja o nome dele porque ele me escolheu, porque eu mesmo não teria me escolhido. Você entende? Eu mesmo não teria me escolhido. Ele me escolheu apesar de mim e não por minha causa. Então somos regenerados por essa obra que Deus planejou desde antes da fundação do mundo, para que seu povo pudesse ser atraído com amor, misericórdia e graça. E somos filhos dele por causa dessa doutrina, por causa dessa verdade. É isso. Eu queria só comentar que a gente vê o quanto que isso é possível, né? Estar no meio, mas não fazer parte. O exemplo de próprio Judas, que experimentou o ministério de Jesus perto, realizou milagres, expulsou demônios e ainda assim não era um eleito de Deus. É um ótimo exemplo de a gente ver que quem de fato foi chamado por Deus permanece, né? Inevitavelmente vai retornar. Amados, terminamos o painel. Olha, volto a lembrar, se alguma pergunta que a gente respondeu não foi adequadamente contemplada para você, procure-nos para a gente poder esclarecer algum ponto que tenha ficado ainda em aberto. Vamos então passar agora a palavra ao Silas. Ele tem uma homenagem a ser dirigida aos pais nessa manhã. Depois então a gente ora impetrando a bênção apostólica